O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, está usando camisa preta e por cima uma blusa esverdeada de zíper. A entrevistada tem uma fisionomia morena clara, cabelos pretos e longos, rosto redondo, a idade aproximada de 37 para 47 anos, veste uma camisa escura com alça. Formada em administração pelo Instituto Newton Paiva e em direito pela Faculdade Dom Helder Câmara. Atualmente preside a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, cuja gestão terminará em 2025. É o seguinte: o que esperar da federação para o futuro? Então, a gente tem buscado, né, apoios, porque a gente não tem... A modalidade do xadrez, ela particularmente, recebe menos recursos. Aliás, nenhum recurso, porque ela não é a modalidade olímpica, né? Sim. Ela não é. Então, por exemplo, nós temos as modalidades olímpicas e paralímpicas. Sim, Nós temos... essa questão, um detalhe, não sei se você vai concordar comigo. Até para o xadrez, para pessoas que disputam um torneio que são normais para qualquer pessoa, a confederação também divide e não dá a chance de participar dos torneios olímpicos. Ele tem o seu próprio torneio olímpico, né? Sim. Não está nas modalidades olímpicas propriamente ditas, né? Sim, não está. Isso prejudica até para o desenvolvimento desse esporte. Com relação a essas restrições de quem administra o xadrez na parte regional ou mundial, eles não dão apoio também a essas pessoas que praticam xadrez de uma maneira diferente, mas praticam e não são incluídas também nesses, digamos, federações? Pois é, o que acontece? Há tantas questões políticas, na verdade, que eu acho que envolve isso aí, porque, por exemplo, você citou para trás aí na entrevista, você falou do campeão mundial, por exemplo. Sim. Então, é muito dinheiro que rola nesses torneios, né? Assim, envolve isso aqui, tem patrocinadores, né? Que é uma coisa assim que chama muita atenção, a FIDE que realiza. Então, para uma minoria, porque para você ter acesso aos torneios e ter as premiações, são os GMs e tops, né? Não é para qualquer um que vai chegar ali. É lógico que se você tem um caminho a percorrer, lógico, para poder se tornar um enxadrista ali, você ter o rate, chegar no nível, seguindo os critérios lá, né? Para poder chegar a um grande mestre e participar das grandes competições, é onde tem mais dinheiro, né? E o que acontece? Para mim, é uma questão bastante política, né? Assim, totalmente política, para que o xadrez não participe junto com as outras modalidades. Porque, por exemplo, eu já ouvi falar que ele era uma modalidade olímpica, mas que não participa das Olimpíadas normais por causa desses interesses que tem, né? A premiação dele é totalmente diferente, como, por exemplo, um medalhista olímpico
ele campeão, vou supor que ele ganhava 300 mil reais, né? Uhum. Agora, por exemplo, esse campeão, o campeão mundial, campeão atual, né? O chinês lá. O que aconteceu? Acho que eles iam dividir um prêmio de 2 milhões de dólares, né? Imagina. É muito dinheiro. E aí, é lógico que não, ao contrário, por exemplo, de uma Olimpíada que vai ter lá quantos mil atletas, né? Para o xadrez, a modalidade, na hora que eles vão fazer ali torneio de candidatos para sair o que vai disputar o campeão mundial, não é muita gente. Primeiro que para você estar lá naquele nível, você tem que ser grande mestre. No Brasil hoje tem quantos? Não tem 20 grandes mestres, né? Uhum. Então, o que acontece? Os próprios torneios aqui no Brasil, quem vai ganhar as premiações que estão em dinheiro são desse mesmo grupo, né? Pequeno. Uhum. A gente, assim, eu vejo, por exemplo, acompanhando esses torneios que eu tenho participado, os torneios abertos e tudo, que a gente citou o Floripa, por exemplo, eu vejo muitos estudantes, que lá em Santa Catarina, para mim, é o estado que está mais desenvolvendo o xadrez, porque eles têm incentivo xadrez escolar, né? E Uhum. isso faz diferença, né? Porque uma criança, um jovem, e o pessoal está ali, tem um interesse, tem incentivo. Lá eles têm, vários municípios têm um Bolsa Atleta, né? Uhum. Nosso aqui, por exemplo, falando agora da federação, até 2017 existia o Bolsa Atleta, mesmo para as modalidades não olímpicas, que nesse caso o xadrez se enquadra, né? Uhum. Então, ele tinha o Bolsa Atleta, porque aí nós temos o xadrez, que, lógico, que a gente não elimina ninguém, nos nossos torneios, não precisa ser titulado para poder participar. Qualquer um que saiba, já aprendeu a jogar ali, já pode participar. Tem interesse, a gente não tem nenhuma restrição. É lógico que a gente tem, por exemplo, os jogadores de ponta. Como eu falei assim, a gente, por muito tempo, eu até fui meio resistente em não colocar premiação em dinheiro. Uhum. A minha justificativa primeiro, é claro que nem sempre a gente tem o dinheiro para dar de premiação, né? Isso. Uma delas, a gente não tem um apoio para isso. E para a gente, por exemplo, igual um torneio aberto, igual o Floripa, por exemplo, que eu vou dar participei. Ele cobra, vamos imaginar, entre 300 e 400 reais, por exemplo, que é uma inscrição. Porque ela começa num valor, depois, mais próximo do evento, ele aumenta, né? Uhum. Mas esse valor, ele só dá direito a jogar, mais nada. Para o nosso evento, a gente cobra. No último evento, que eu vou dar um exemplo, que foi o de Floripa, que a gente pagou em torno de 380, que tinha um valor mais baixo, e outro era 450. A gente dá direito isso dá direito à alimentação, hospedagem, a premiação, a arbitragem, tudo, né? Salão de jogo. Então, é um evento que não é muito caro, a gente for falar assim, né? Se comparado aos abertos, que você não tem nada disso, mas para o nosso grupo, ele acaba sendo caro, né? Uhum. Porque para uma pessoa que não tem um incentivo financeiro para se dedicar à modalidade, então, igual eu falei, em 2017 foi o último ano que teve a Bolsa Atleta, que aí era do Ministério do Esporte, para a modalidade não olímpica. E aí, depois disso, a gente não teve mais. Teve um ano, que foi o de 2019, que foi aberto em 2020, o edital, que era só para torneios internacionais. E foi no ano que, às vezes, as pessoas faziam algum tipo de sacrifício para participar, por exemplo, de um Pan-Americano, né? Internacional, nós temos o Pan-Americano, que ele é para as Américas mesmo, né? A América do Sul, Central e Norte.
mas as pessoas têm que pagar por conta delas, e aí nem sempre vem uma Bolsa Atleta para compensar isso, né? Uhum. E nós temos ainda modalidade, tem torneio mundial, esse ano vai ser na Grécia, a gente não consegue mandar ninguém, não temos o apoio. Ano passado a gente até conversou lá, que era na Secretaria Especial do Esporte, mas não saiu nada. Então, a gente tem esses problemas para desenvolver a modalidade, né? A gente gostaria que mais pessoas participassem dos eventos. O fato da federação existir já é uma vitória, porque existir numa situação que está totalmente desproporcional à realidade dos fatos, com certeza, faz com que vocês vivam cada dia lutando para manter a federação e até a dificuldade do seu crescimento. E nesse aspecto, como é que se lida com a receita? Ou seja, se tiver receita, né? Então, o que acontece? O nosso xadrez, ele era até 2009 é que surgiu a associação, hoje é federação, antes era uma associação. Sim. Então, porque antes disso, o nosso xadrez, ele participava junto com as outras modalidades, porque existe hoje a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, né? Cegos não, eles mudaram para deficientes visuais, antes era cegos. Então, porque antes da CBDV, existia uma outra entidade, e nessa época, o xadrez fazia parte. Então, a gente podia usufruir dos benefícios, né? Eles organizavam os eventos, entre eles, né, assim como tinha o judô, a natação, o atletismo, tinha o xadrez. Quando se tornou confederação e depois veio o Comitê Paralímpico, o CPB, né? Tem o COB, o Comitê Olímpico, e tem o Comitê Paralímpico. E aí eles ficaram só com as modalidades olímpicas e paralímpicas, e o xadrez foi excluído. E aí, um pequeno grupo se juntou e formou a ABXDV, em 2009, isso. Por quê? Ou fazia isso, ou era a extinção do xadrez DV, né? Aí, o que aconteceu? Inclusive, por isso que fala aqui, desde 1989, é porque a gente transformou a Liga Braille de xadrez, que era lá do Sul, transformou em ABXDV. E em 2013, essa associação se tornou uma federação. E aí, as entidades são filiadas, né? Nós temos vários estados que se filiam à federação. E nisso, a gente impulsionou o xadrez, né, para que ele não morresse, né? Sim. E aí, a gente contava, às vezes, com o apoio de algumas entidades locais, ainda conta, né, para poder auxiliar na organização dos eventos. E a gente precisa de ter receitas, igual você falou, né? Porque a gente gostaria, inclusive, de ter receitas a ponto de baratear os custos dos eventos, porque com isso a participação seria maior ainda, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Nossas perspectivas. A gente, o ano passado, a gente conseguiu aprovar foi até em 2021, pela Lei de Incentivo ao Esporte, né? A gente está aguardando, porque nós enviamos um projeto, foi aprovado. Aprovar o projeto não é o mais difícil, depois é a fase de captação, né?
que essa nós já captamos parte do recurso, mas a gente precisa de 20% dele para poder conseguir começar a execução, que é um projeto para dar aulas de xadrez, comprar tabuleiros, entendeu? É um projeto bem abrangente, assim, nesse ponto. Ele é mais voltado não para competição, mas para possibilitar o acesso a mais deficientes, né? Hoje, enquanto a gente está aguardando isso, é claro que a gente não pode ficar parado, né? Tem feito um trabalho aí de professores de educação física em várias regiões, qualquer região do Brasil, tem uns que têm acesso à página nossa na internet, e aí procura a gente, eu estou querendo trabalhar com os deficientes, ou eu já tenho um deficiente aqui na escola, e eu não tenho como, estou querendo fazer uma atividade com ele, e o xadrez, como ele, por ser uma modalidade tão inclusiva, né, se não for a mais inclusiva, ele possibilita, né, que os professores trabalhem nas escolas, e isso tem trazido esse interesse, né, do pessoal para o Oneide faz o trabalho de, às vezes, de até mandar tabuleiros, eles conseguir tabuleiros para mandar, porque tem gente que não tem condições de comprar. Então, a gente tem feito esse trabalho. E esse grupo que ele fez lá são os professores, trocam experiências, né, de como adquirir o tabuleiro adaptado, de como a experiência mesmo para dar aula. Então, é uma coisa assim que tem evoluído, inclusive em São Paulo, em Mogi Guaçu, um professor de lá entrou em contato, já vai conseguir até fazer o torneio na cidade o ano que vem, né? O torneio nacional nosso vai ser lá, Etapa Sudeste. A gente vai caminhando, bem devagarzinho, mas tem andado aí, igual eu falei, né? Várias regiões estão, agora no Pará, por exemplo, porque foi o primeiro evento no norte do Brasil, nós contamos com 15 enxadristas da região, para você falar assim, 15 é um número pequeno, mas a gente comemorou, porque a gente já teve em regiões que a gente chegava só tinha 2 jogadores, né, da região. Então, foi quando a gente pensou, vamos fazer lá no Pará, vamos. E eu falei, na reunião que a gente teve foi até os representantes do poder público local, eles deram o maior incentivo para a gente ir lá, né? E aí eu falei, gente, para a gente fazer nessa região, a condição é que vocês trabalhem na própria região, porque a gente não consegue, dependendo, a gente não consegue levar jogadores de outras regiões, ou o número vai ser bem reduzido, né? Nós tivemos, fora da região mesmo, 8 jogadores só. Então, quer dizer, da região, nós tivemos 15. Então, já foi, como eu falei, já foi mais que o pontapé inicial, porque a gente já começou bem, e já está com perspectivas de fazer em Belém lá o ano que vem, né? Lá no Pará também. Então, abre portas, né? Porque você torna acessível para as pessoas praticar a modalidade e também fazer torneios, né? Que incentiva bastante os jogadores. As datas dos torneios, eu posso colocar no meu canal. Você sabe de cor já todos os torneios deste ano? Deste ano ainda, nós já aconteceu, né? As 2 etapas primeiras, que foi a etapa sul e a etapa que foi em São José, lá em Santa Catarina, aconteceu no mês de março, então foi a etapa sul, e agora, no mês de maio, aconteceu a etapa centro-norte. Como, concluindo as etapas classificatórias, nós vamos ter a etapa sudeste, agora em Belo Horizonte, do dia 4 a 6 de agosto. E depois nós... Sabe já? Hã? Em que local vai ser realizado? Então, a gente está fechando uma parceria com o clube, o Cruzeiro Esporte Clube, que é esse, que é do futebol, né? E eles trabalham com outras categorias, como vôlei,
como futebol feminino, então tem outras categorias e eles ficaram muito empolgados em poder ceder o local, porque quando a gente faz etapas mais procuradas, né, que são mais fáceis de acesso, então a gente costuma até ter 60 ou mais jogadores. A gente está Sim. trabalhando para isso aqui na Etapa Oh. Sul. E aí a gente precisa de espaços maiores, né? Então, nós já fomos lá olhar o local do jogo, eles vão ceder um salão, então é bem bom, para nós vai ser ótima essa parceria, espero que seja até a primeira de outras, né? E depois, em Salvador, a gente vai fazer a última etapa classificatória, que é do dia 29 de setembro ao dia 1º de outubro. Certo. Esse ainda não está marcado o local. Ainda não, ainda não. O Neide, até falei, o Neide, vamos atacar isso aqui, não dá para esperar um terminar, não, porque senão a gente fica apertado. E, não, tem vezes que a gente está trabalhando com 3 eventos ao mesmo tempo. Nossa, é muita coisa. Mas as finais vão ser no Centro Paralímpico. Certo, aqui lá, em São Paulo. Aí vão ser do dia 23 ao dia 26 de novembro. Para essa etapa, como eu falei, né, as 4 etapas anteriores são classificatórias, e aí, quando tem, por exemplo, o campeão da região, a gente teve lá, por exemplo, no Sul, na verdade, é assim, ó, o campeão brasileiro do ano passado já está classificado, aí para o final, a gente tem, são 3 finais, a final absoluto, com seus critérios, por exemplo, né, o campeão brasileiro já tem a vaga, as 7 outras vagas são disputadas no ano. Nós já tem mais um classificado, porque ele foi campeão, o Rodrigo, do Espírito Santo, ele foi campeão agora na etapa Centro-Norte, então ele já tem vaga na final A. O Vinícius Ricieri foi o campeão brasileiro e também foi campeão na etapa Sul. Então, ele já está na final e abriu vaga para as competições, para as classificações gerais, né? Que aí os melhores, depois que a gente fizer, por exemplo, se tiver um campeão diferente, né? Se não for o Vinícius, por exemplo, ou o Rodrigo, aqui em Belo Horizonte, aí o campeão, ele ocupa vaga também na final. Se não, a gente vai preencher numa classificação geral, que a gente soma a pontuação de todas as etapas. Certo, certo. Aí a gente tem, então, a final A, que é composta por 8 jogadores, com seus critérios de classificação. A final B, a gente classifica 8, são 8 também. E a final feminina. Então, acontece em 3 finais, 30 jogadores. Não, 30 não, 24. Ano passado eram 16 na final B, esse ano diminuiu para 8. Tem que aumentar a competição. E, por final, queria saber, ser a primeira representante femininas presidente é um peso a mais? Olha, é um desafio, talvez o peso é um desafio, porque a gente eu tento contornar, tem algumas dificuldades, mas eu trouxe uma experiência, porque eu fui, já estou na federação, participando da diretoria, eu já estou desde 2016, né? Então, eu fui secretária 2 mandatos. E depois já trouxe essa experiência aí para o segundo mandato agora como presidente, né? O primeiro foi fácil, foi fácil porque 2 anos, a gente não tinha a mesma movimentação que tem quando os torneios presenciais estão acontecendo, né? Mas assim, é uma experiência muito boa, porque é muito boa, entre aspas, né? Vou fazer uma ressalva, porque como jogadora eu me senti prejudicada, viu? Porque a gente chega no torneio, é claro que não dá para desligar, né? Eu sou a presidente, sou a jogadora. Então você preocupa, né? Você não dá para desligar. Eu falo, meu desempenho não está o que eu esperava. Mas, assim, é bom que, lógico, eu conto com
mais 4 pessoas, né? Eu conto com o Neide, que ele é o diretor de Relações Institucionais, que até chamava Programação e Eventos, ele gosta mais desse nome, mas o Neide é muito, muito importante para a federação, porque ele é uma pessoa que vai atrás mesmo, né? Eu sinto que ele tem uma motivação para isso, né? Olha, todo lugar que ele está falando, se ele entra num avião, ele já puxa o assunto. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu prêmios para sortear da Natura, conversando com uma vizinha, uma companheira, né, de lá do avião. Então, ele já, todo lugar que chega, ele já está pensando no xadrez. Então, ele é uma pessoa assim, super, super importante para a federação. Porque ele também tem aquele jeitão dele de ir atrás, né? Ele é empolgado. E nós temos um diretor técnico, né? Que é uma experiência, a gente tem feito uma experiência agora de ser próprio jogador, porque antigamente era um árbitro, tivemos árbitro, FIDE, foi coordenador. E nós temos também o diretor financeiro, que é daqui de Belo Horizonte, Jaderson, e o diretor e o secretário, né, que é lá de Santa Catarina. Então está bem dividida a coisa. Obrigado por assistir até o final. Para aqueles que não viram o começo, estou colocando na parte clicável da tela a primeira parte da entrevista com Márcia Maria Dias Lopes. Não esqueça de deixar o seu like, comentar também abaixo do vídeo para poder criar um campo de discussão sobre o tema. Ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe com seus amigos.